Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, verso de número 5. Da série Homens da Bíblia, Pedro, um homem que sujeitou o próprio Espírito. Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast, No Caminho. Pedro tinha a mania de agir primeiro e pensar depois. Mesmo assim, este homem voluntarioso prosseguiu até se tornar um dos principais líderes da igreja. Jesus recrutou Pedro e o irmão dele, André, enquanto eles pescavam com suas redes. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens, disse Cristo. Pedro largou as redes e imediatamente passou a seguir o Salvador. Assim era Pedro, agir primeiro, pensar depois. Ele fez isso durante todo o ministério de Jesus e era frequentemente repreendido por isso. Quando Pedro se opôs às predições que Jesus fez a respeito de seu sofrimento e morte, o Filho de Deus disse: Para trás de mim, Satanás. No alto da montanha onde Jesus se transfigurou, Pedro disparou: Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias? Jesus orientou os discípulos a manter sigilo a respeito do que havia acontecido, e quando Pedro garantiu que nunca o abandonaria, o Salvador afirmou que seria negado 3 vezes pelo apóstolo naquela noite. Ainda assim, Pedro sempre foi o porta-voz dos discípulos. Quando Jesus reagiu às acusações feitas contra os discípulos por causa de seus hábitos em relação à alimentação, dizendo: O que entra pela boca não torna um homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro, Pedro pediu uma explicação. Quando Jesus perguntou aos discípulos quem ele era, Pedro respondeu: Tu és o Cristo, ou seja, o Messias. Pedro foi separado desde cedo para exercer a liderança. Logo no início de seu ministério, Jesus mudou o nome dele, Simão, para Pedro, a Pedra. Ele foi um dos 3 homens escolhidos para testemunhar a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração e a agonia de Jesus no jardim do Getsêmani. E Pedro foi incumbido por Cristo para exercer liderança. Pedro aceitou essa responsabilidade. No dia de Pentecostes, a pregação ardente do apóstolo convenceu milhares de pessoas que se tornaram cristãs. Quando colocado diante do conselho judaico por ter curado um aleijado, a defesa de Pedro fez com que seus acusadores se calassem. Jesus entregou a Pedro as chaves do reino dos céus, e o apóstolo as usou para abrir as portas de vida eterna aos judeus, aos samaritanos e aos gentios. Sim, o espírito voluntarioso de Pedro às vezes o atrapalhava, mas Deus transformou aquela ousadia em liderança ardente e carismática. Sobre a rocha da confissão de Pedro, Cristo ergueu a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.